Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de ciências. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão sobre o conteúdo de ciências do segundo bimestre, tá? Referente à nossa avaliação mensal, tá? Então, para vocês que estão com a prova mensal, peguem ela agora, tá? Deixem aí sobre a mesa, sobre algum lugar que vocês estão assistindo esse vídeo, para já começar, tá? Para a gente já ir relembrando algumas coisas a respeito das nossas aulas do segundo trimestre, do início do segundo trimestre, para a gente já ir relembrando esses pontos e já ir fazendo essa prova. Beleza? Então vamos dar início à nossa aula. Bom, pessoal, então o primeiro conteúdo que a gente trabalhou no nosso início do bimestre foi a respeito do agrupamento dos seres vivos, né? A gente falou a respeito de como eles eram classificados, né? Qual a sua forma de classificação, quem foi o primeiro a classificar os seres vivos, né? E qual que é a forma de classificação que a gente utiliza hoje, nos tempos de hoje, tá? Então, os primeiros seres vivos eles foram classificados, então, por Aristóteles, tá? Era apenas reino animal e vegetal, tá? Quem se mexia era animal, quem não se mexia era planta, tá? Então, basicamente, tinha essa classificação bem básica dos seres vivos, tá? Depois, mais tarde, a gente começou a ter algumas, com o avanço da ciência e da observação desses indivíduos, né, desses organismos, perceberam, então, que alguns organismos se aparentavam mais entre si e outros organismos entre outros, tá? Então, a gente tinha essas diferenças, né? Alguns tinham, por exemplo, a presença de glândulas mamárias, outros tinham a presença de escamas, né? Outros tinham a presença de pelos, outros quatro patas, tá? Enfim, a gente tinha ali uma classificação e precisava dessa classificação para poder distinguir esses animais, tá? E aí, lá em 1735, tá, um naturalista chamado Linneu, tá, desenvolveu um sistema de classificação de seres vivos chamado de sistema natural, que é utilizado até nos dias de hoje. Tá? Aqui tem um exemplo do chimpanzé, tá, que eu trouxe para vocês. O nome científico dele é Pan troglodites, tá, que é o nome do gênero, tá, e o segundo aqui é o da espécie desse indivíduo. Tá? Então, na classificação das espécies, a gente vai ter nome, esse nome científico. Primeiramente, a gente vai ter o nome do gênero e o segundo nome é o nome da espécie. Então, é gênero e espécie. Tá? E a gente vai ter essas duas classificações em relação a esses nomes. Tá? E então, lá em 1735, Linneu trouxe esse tipo de categoria para a classificação desses organismos vivos, né? O primeiro agrupamento, tá? Vamos colocar aqui, o menor agrupamento que a gente vai ter de organismos vivos é o agrupamento de espécie. O segundo menor é o de gênero, o terceiro menor é a família, o quarto agrupamento é a ordem, o quinto agrupamento, classe, depois a gente vai ter o sexto, que é o filo, e o último, que é o agrupamento dos reinos, tá? Então, cada reino a gente vai ter um tipo diferente de organismo. E agora, tá, por último, na ciência, teve a adição de um outro agrupamento que seria o domínio. Tá? Mas isso, pessoal, algumas literaturas trazem isso, tá? Alguns livros trazem domínio, outros trazem apenas reino. Tá? Portanto, na nossa aula, nossa disciplina de ciências, a gente vai trabalhar apenas com o reino. Tá? Isso que a apostila traz para a gente também. Tá? Então, os reinos, a gente vai ter o reino animal, reino vegetal, reino fungo, reino bactéria, tá? Quer dizer, reino eubactéria, tá? E a gente vai ter a classificação, e depois a gente vai ter o reino arqueico das arqueobactérias, tá? Então, basicamente, são 5 reinos. Reino animal, vegetal, fungi, tá? Reino protista, reino bactéria e eubactéria, tá? Então, a gente vai ter esses 5 reinos dentro
dentro da classificação dos seres vivos. E aí, para cada reino desse, a gente vai ter os filos, a gente vai ter as classes, dentro de cada reino, a gente vai ter as ordens, as famílias, os gêneros e as espécies. Tá? Por exemplo, dentro do reino animal, a gente vai ter o filo Chordata. A classificação, na classe, a gente vai ter a classe dos vertebrados e invertebrados. Tá? Depois a gente vai ter a ordem mamífera, ou não. Tá? Depois família dos canídeos, né? Gênero, a gente vai ter, por exemplo, canis, que é um gênero, né? E espécies familiares, canis, lupus familiares, que é, por exemplo, o nome da espécie do cachorro doméstico, canis lupus familiares. E o do lobo, professor? Do lobo é apenas canis lupus, tá? E a gente vai ter nome de outras espécies, como, por exemplo, da onça pintada, pantera onca, né? Primeiro nome, gênero. Então, o gênero da onça pintada é pantera, tá? E onca é o nome da espécie, mas o nome da espécie dela realmente é pantera onca, tá? O segundo nome a gente não pode dar o nome da espécie, a gente pode chamar ela só de onca, tá? Por quê? Porque está errada essa classificação. Tem que chamar dos dois nomes, o primeiro e o segundo nome, tá? Depois disso, a gente entrou dentro do reino das eubactérias e a gente falou a respeito dessas características desses seres vivos, né? Primeiro a gente falou da classificação deles, né? E depois a gente começou a falar de cada reino, de cada característica de cada reino desses organismos vivos, tá? E a gente entrou lá dentro das bactérias, né? Qual que é a sua importância? Então, as bactérias são utilizadas na fabricação de alimentos, tá? Elas também costumam estar associadas a algumas doenças. No entanto, sem as bactérias não poderia haver vida na Terra como a conhecemos, tá? Por que isso, professor? Porque as bactérias têm uma importância muito grande, tanto na fabricação de alimentos, como, por exemplo, de queijos, iogurtes, entre outros, tá? Como, por exemplo, na fermentação de algumas substâncias, como também, tá? Como também na produção de algumas outras, que ajuda na decomposição, tá? Na produção de matéria orgânica degradada. O que é isso, professor? Toda vez que uma folha cai no chão, toda vez que um alimento entra em contato com o solo, tá? Ou que um animal morre, uma planta, algum organismo morre, o que acontece com ele? Ele vai começar a entrar em decomposição. Ah, isso é fato. A não ser que ele esteja no espaço, tá? no vácuo, ou foi utilizada alguma técnica para poder conservar o corpo dele. Por exemplo, ele fica congelado, ou ele fica ali no formol, tá? Pode acontecer de ele ficar conservado. Mas na maioria das vezes, tá? É normal que o quê? Toda vez que o organismo morre, ele entre em um processo de decomposição. E esse processo de decomposição é um processo fundamental para a vida do nosso planeta. Por quê, professor? Porque esse processo de decomposição ele vai fazer a reciclagem da matéria no nosso planeta. Tá? Então, por exemplo, as plantas elas precisam de nutrientes que elas extraem das raízes dela. Além da água, ela também extrai alguns nutrientes do solo. Tá? E esses nutrientes que é extraídos do solo, ele precisa, isso é essencial, tá? Para que ocorra o quê? Para que esses nutrientes sejam reciclados, tá? Por exemplo, toda vez que uma planta morre, um animal morre, ele é composto de uma grande quantidade de matéria orgânica. E essa matéria orgânica, ela tem que ser reutilizada. Por quê? Não ia ter uma hora que a gente não ia ter mais como ter vida no nosso planeta, não ia ter mais nutrientes para as plantas se alimentarem, consequentemente, a gente não ia ter a produção de matéria para a gente se alimentar, não ia ter mais o arroz, não ia ter feijão, consequentemente, os animais que a gente se alimenta, como por exemplo o boi, né, o porco, as aves, né, elas não iriam conseguir se alimentar porque a gente não ia produzir grãos, a gente não ia produzir capim, tá? Consequentemente, a gente também iria ficar sem comida. Tá? Então, o papel de decomposição desses seres vivos ele é fundamental para que o ciclo da vida dentro do nosso planeta continue a fazer com que a matéria orgânica passe por esse ciclo. Tá? Então, toda vez que algum animal
morre, ou algum organismo vivo morre, uma planta, uma bactéria, pode ser qualquer tipo de organismo vivo. Ela vai entrar em decomposição e toda aquela matéria orgânica também vai entrar em outro ciclo, vai pertencer a um outro organismo vivo, e assim por diante vai passando pelos níveis tróficos, a gente chama isso de cadeia alimentar. A gente vai falar um pouquinho mais para frente dentro dessa disciplina de ciências, tá? Não agora, mas em outro momento a gente vai tratar a respeito desses níveis tróficos da cadeia alimentar, tá? Mas é importante vocês saberem que as bactérias têm uma função muito importante nesse processo de decomposição da matéria orgânica, beleza? Vamos agora, tá, para bactérias e estruturas, né? Então, são micro-organismos com apenas uma célula, um celular, dotada de uma membrana plasmática que é envolvida por uma parede celular. Algumas bactérias podem ainda possuir mais externamente uma cápsula que as protege, né? O interior da célula, o citoplasma, é composto de um líquido, né? O citoplasma é o material genético da bactéria, que determina a maioria das suas características, tá? Então, a gente vai ter ali as principais coisas que a gente tem dentro de uma bactéria. Por quê? Ele é um ser procarionte. Isso significa que o material genético não fica no núcleo. Consequentemente, esse material genético ele fica solto no citoplasma. Tá? E ali a gente também vai ter os ribossomos, que fazem a síntese das proteínas, né, das bactérias. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do formato, tá, da classificação dessas bactérias. Tá? Então, as bactérias elas podem ser encontradas de 5 formas. Tá? A gente vai ter na forma de coco, tá? Que é a figura A que a gente está observando aqui. A gente vai ter na forma de bacilo, que é na forma B que a gente está vendo. Na forma de vibrião, que é a forma C que a gente está observando aqui. A gente vai ter na forma de espirilo, tá? E na forma de espiroqueta, tá? Que é uma forma aqui parecendo um miojinho quebrado. Tá? Então, essas 5 formas aqui são as 5 formas de bactérias que a gente pode encontrar. Tá? Então, de acordo com a sua forma, as bactérias recebem diferentes denominações. Cocos, então é redondinha. Tá? Bacilo, tá? Lembra lá do lactobacilo. Tá? Lembra lá que tem um Yakult? Quando você está tomando um Yakult, você está tomando bactérias desse tipo aqui, ó, tá? Ah, professor, bactéria, então é uma coisa ruim, né? Lactobacilo é tão gostoso, o chamito lá, aquele, tem dos Minions, né? Tem de diversos tipos, mas na verdade lá é leite fermentado, né? Então aquele leite fermentado que a gente bebe, que é gostoso, tem bactérias, mas são bactérias boas para o nosso intestino, tá? Por isso que eles ajudam a regular, inclusive, o nosso processo de digestão, tá? É importante a gente, de vez em quando, tomar aquilo lá. Além disso, ele tem algumas vitaminas muito importantes lá dentro que a gente também deve tomar, mas não em grande quantidade, porque pode causar algum tipo de alteração dentro do nosso intestino, tá? Você pode ficar aí algum tempo no banheiro porque tomou bastante. Por isso que é importante a gente tomar pouquinho. Por isso que eles vêm num fracinho pequeno, né? Então, eles viriam, tem os de litro, tá? Mas uma porção daquela pequena lá de 80 ml, se eu não me engano, tá? Já é o suficiente para o seu dia todo. Não precisa tomar de 3, 4, 5 daqueles lá, porque é perigoso, tá? Mas só voltando aqui, os lactobacilos, tá? Bactérias presentes no leite fermentado, bactérias boas, tá? Não estou falando que elas são ruins, mas são bactérias, tá? São bactérias muito importantes para o nosso organismo e elas são dessa forma, a forma de bacilo. Por isso elas recebem o nome de lactobacilo. Lacto vem do leite, né? E bacilo porque a forma dela é a forma de bacilo. Depois a gente vai ter os vibriões, né? Nessa forma aqui, parece um bacilo, mas ele é torto. Aí o espirilo, ela na forma espiral, e no final a gente vai ter essas cerdas aqui. E as espiroquitas na forma espiral e mais comprida, tá? E a gente também pode classificar, tá, essas bactérias em relação às suas colônias. Então, algumas bactérias não vivem sozinhas, tá? Elas formam colônias. Por quê, professor? Porque elas, juntas uma das outras, elas conseguem sobreviver de uma maneira mais fácil, tá? Elas conseguem trocar material genético, elas conseguem trocar nutrientes com as outras, tá? Por isso que elas acabam formando essas colônias. E a gente também consegue classificar elas em relação à formação dessas colônias, tá? Então aqui ela deu a apostila, trouxe para a gente de exemplo os cocos, tá?
Então, quando a gente tem dois cocos, um juntinho do outro, vai ser um diplococo, tá? Quando a gente tem vários cocos, tá, juntos, que são bactérias redondinhas dessas, na forma de uma correntinha, vai ser um streptococo. E quando a gente tem várias juntas, formando praticamente um tecido, né, não vai ter aqui uma forma ordenada, né, que essas bactérias vão estar unidas, a gente vai ter um estafilococcus, tá? Estão juntas uma das outras de forma aleatória. Diplococo sempre vai ser em duas, strepto sempre vai ser na forma de uma corrente de bactérias, né? Estáfilo, elas vão estar juntas umas às outras de forma aleatória, tá? Então, essas são as formas de colônias de bactérias em cocos, tá? Autossuficiência das cianobactérias, tá? Então, a gente também falou a respeito das cianobactérias. Então, as bactérias eram seres procariontes heterotróficos, ou seja, não eram capazes de produzir seu próprio alimento. Já as cianobactérias, elas pertencem também ao reino Eubactéria, mas elas têm uma característica muito importante nesse grupo. O que é? Que é a produção do seu próprio alimento, tá? E elas são encontradas aonde? Principalmente em ambientes aquáticos ou ambientes terrestres úmidos, tá? E são dos seres vivos mais autossuficientes do planeta. Por quê? Elas conseguem produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese e precisam de poucos nutrientes para sobreviver, tá? Como, por exemplo, alguns sais minerais e o gás nitrogênio. A gente tem em abundância na nossa atmosfera, tá? Uma outra característica muito importante das cianobactérias é que elas precisam do ambiente de luz para sobreviver, tá? E elas também são seres pioneiros. O que isso significa? Que elas são os primeiros a chegarem em um determinado ambiente, tá? Como assim, professor? Por exemplo, um vulcão entrou em erupção e formou um lago, tá? E nesse lago não tem vida nenhuma ainda, só tem rocha e água naquele local. Os primeiros organismos a chegarem lá, pode ser pela ação do vento, ou algum pássaro pode ter passado por ali e ter deixado cair alguma cianobactéria, porque ele nadou em um lago que tinha cianobactéria, tá? E aí a forma de semeadura desses organismos, tá, vai variar de acordo com a condição do ambiente que a gente vai ter. Mas vamos colocar aqui uma situação de exemplo, né? Vamos colocar uma situação fictícia aqui, que um pássaro ele voou até esse lago para ver se tinha peixe, não tinha, mas antes dele chegar nesse lago ele já tinha nadado lá em um lago que tinha uma grande quantidade de cianobactérias. Por ser um lago próximo, ele voou, as cianobactérias ainda estavam vivas na sua pata e elas conseguiram chegar a esse lago que ainda era inabitado, tá? E aí ali ela tinha tudo aquilo que ela precisava para sobreviver. Ela tinha a luz solar, ela tinha o nitrogênio da atmosfera e alguns sais minerais que iam se soltando das rochas, tá? Então ali elas começaram a se multiplicarem, se reproduzirem em grande quantidade, formou ali uma grande quantidade de cianobactérias, tá? E aí outros animais que se alimentam dessas cianobactérias começaram a se aproximar, tá? Alguns insetos, e com a chegada dos insetos chegaram alguns predadores desses insetos, tá? Algumas plantas também chegaram, porque começou a ficar um ambiente mais de fácil exploração para essas plantas, tá? De fácil adaptação para essas plantas. E, consequentemente, ali eu fui tendo o quê? A formação de um novo ambiente. Mas os organismos pioneiros a chegarem nesse ambiente novo foram quem? As cianobactérias. Por quê, professor? Porque elas têm uma característica muito importante para elas, que é, além da fotossíntese, né, como os outros organismos fazem, como as algas e as plantas, elas precisam de poucos nutrientes para sobreviver. Beleza? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, né, elas são seres pioneiros, porque elas precisam, então, de pouco ambiente, tá? E depois a gente falou a respeito, terminando, então, o reino Eubactéria, a gente entrou dentro do reino protista, tá? E no reino protista ele é dividido em dois grupos principais. Quem são, professor? São as algas e os protozoários, tá? As algas são seres autotróficos, ou seja, que produzem o seu próprio alimento, tá? E são seres pluricelulares que pertencem ao reino protista.
Já os protozoários são seres heterotróficos, ou seja, não são capazes de produzir seu próprio alimento, tá? E são seres também unicelulares, tá? Então a gente vai ter essa diferença entre os protozoários e as algas, beleza? Então as algas, elas são importantes, por quê? Porque elas fazem fotossíntese e pertencem também ao reino protista, assim como também os protozoários. Voltando lá aos protozoários, né? Então, os protozoários, acredita-se que as bactérias, ou formas de vida muito parecidas com elas, foram os únicos seres vivos que existiram nos oceanos da Terra por aproximadamente 1,8 bilhões de anos. Tá? Posteriormente, certos tipos de bactérias teriam passado ao longo de várias gerações por uma série de alterações que levaria à formação de um novo tipo de ser vivo, cujo material genético ficava dentro do núcleo das células. Estavam surgindo os primeiros organismos eucariotos, ou eucariontes, que vamos estudar a partir desse módulo. Bom, pessoal, então o reino protista, né, ele possui organismos vivos do tipo eucarionte. O que isso significa, professor? Significa que são organismos que possuem núcleo em suas células, ou seja, o material genético que está ali dentro, ele vai ficar ali dentro de uma membrana dentro da célula, ou seja, ele vai ficar separado do citoplasma que está ali dentro, tá? Então, uma coisa muito importante que aconteceu na organização dos seres vivos foi a formação da carioteca, que é a membrana que encobre todo o material genético e separa o material genético do citoplasma. Por que isso, professor? No citoplasma vai acontecer várias reações químicas, e essas reações químicas podem alterar o material genético, consequentemente pode levar à morte daquele indivíduo. Já com o material genético dentro de uma membrana plasmática, dentro de um núcleo, fica mais difícil de acontecer essas alterações devido a essas reações químicas que acontecem no citoplasma, beleza? Então é uma forma de proteger o material genético. Então o núcleo serve para isso, para proteger o material genético da minha célula, tá? Então os protozoários são organismos, né, que têm já essa característica, são seres eucariontes, tá? E como que a gente vai classificar esses organismos, né? Então a gente vai ter protozoários que são do tipo ciliados, ou seja, se locomovem através de cílios. A gente vai ter protozoários do tipo flagelado, que se locomovem através dos flagelos. A gente vai ter protozoários ameboides, que se locomovem através de pseudópodes, né, que é através da membrana plasmática, que ela vai se esticando e contraindo. E a gente também vai ter os esporozoários, né, que são os protozoários que não possuem nenhuma forma de locomoção, beleza? Aqui para vocês eu trouxe a árvore filogenética, né, de todos os 6 reinos, então, tá? Então a gente vai ter o reino Eubactéria, que vai ter as cianobactérias e as bactérias, o reino Arqueobactéria, que possui apenas as arqueobactérias, né? O reino protista, que vai ter os protozoários e as algas, tá? Depois a gente vai ter o reino vegetal, que contém as plantas. Depois a gente vai ter o reino fungi, ou reino fungo, que vai ter os fungos. E o reino animal, contendo todos os animais. Beleza, pessoal? Nossa aula de revisão vai ficando por aqui, tá? Na nossa próxima aula, a gente volta com a continuidade dos nossos conteúdos. Beleza? Boa prova a todos vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês lá no WhatsApp, tá? Então, surgiu alguma dúvida, professor? Tá, não conseguindo interpretar essa pergunta, tá? Pode enviar lá para mim que eu vou atender todos vocês. Beleza? Grande abraço, boa prova e até a nossa próxima aula.